O maior ativo que nós temos na humanidade hoje são os dados, né? É Google, o ChatGPT, são os dados que são os maiores ativos que nós temos. E a sua empresa precisa criar os seus próprios dados, o seu banco de dados. Porque se você precisar se relacionar com o seu público, você não pode depender de uma rede social. E quanto mais artificial está hoje o conteúdo, menos credibilidade ele tem. Observe o quanto a gente tem pulado criativos que parecem com formado inteligência por IA. É verdade. Os textos, você olha, quando eles estão divididos em blocos, você já reconhece uma característica do ChatGPT e já fala, isso aqui foi do chat, somente já tira a credibilidade do assunto. É um erro falar que o anúncio orgânico hoje é o melhor caminho ou é o único caminho para se conseguir alcançar uma audiência qualificada. Quando você paga, você está segmentando. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify da Board Academy, todas as segundas-feiras às 20 horas. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho para que você possa então receber notificações de próximos episódios do nosso podcast, assim como outros conteúdos aqui da Board Academy. No nosso podcast Os Conselheiros, a cada semana nós convidamos um empresário, uma empresária, um conselheiro executivo que traz um pouco do seu histórico profissional, da sua bagagem, insights para levar conteúdo de qualidade a você que nos assiste. Desde já, muito obrigado pela sua audiência, espero que você goste. E se assim quiser, coloca aqui no chat de onde você está falando também, para que a gente saiba com quem nós estamos conversando nesse dia. Hoje, no nosso podcast, nós vamos trazer aqui um empresário. Ele é empresário, fundador, CEO da LT Marketing, uma agência de publicidade que tem ajudado diversas empresas e também pessoas físicas a se posicionar no mercado, especialmente nessa era que nós estamos aí do marketing digital. Além de empresário e CEO da LT Marketing, eu posso dizer que ele é meu amigo e inclusive trabalhou por muito tempo a minha marca pessoal. Eu estou falando de Leandro Teles. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Realmente é um grande prazer estar aqui com você, amigo de longa data, e que a gente traçou esse momento, né? A gente foi desenhando esse momento. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo conversar com você e apresentar tudo que a gente tem feito para o nosso público. Para mim, você é uma referência. Sempre que eu posso recomendar o trabalho da LT Marketing para colegas, sejam palestrantes, escritores ou empresas que necessitam de um apoio, de um serviço na área de marketing, o tal do top of mind, que me vem à mente sempre é você na primeira pessoa e a sua empresa, toda a equipe que sempre me apoiaram e me ajudaram tanto naquele período, especialmente que eu estava desenvolvendo aí a minha carreira como palestrante e escritor. Então, para mim, é um privilégio, depois de alguns anos desde que a gente se conhece, estar aqui agora trocando uma ideia. Você já deve ter assistido outros episódios aqui, sabe que eu sempre... parece disco antigo, né? Volta sempre naquela mesma pergunta, mas é porque eu te conheço muito bem, mas o público que está nos assistindo aqui talvez não conheça. Então é importante dizer assim, da onde que é o Leandro, aonde nasceu, aonde mora, e aí você começa a contar um pouco sobre a empresa, o que a gente está fazendo hoje, né? Para que quem está nos assistindo aqui possa ter interesse também, de repente, em contratar o serviço ou abrir, expandir a mente deles para algo que eles não estejam vendo e que é importante nesse segmento do marketing. Legal, legal. Bom, Leandro Teles, natural do Paraná. Eu vim de Londrina. Com 6 meses de idade, eu fui para Itu, né? Cidade onde vivo até hoje, constituí minha família. Eu não sei se foi algo generalizado, mas você sabe que eu já ouvi essa história de muitas pessoas de Londrina que foram para Itu? Verdade. Lá em Itu eu conheço muita gente que veio de Londrina. Eu não sei se houve uma campanha de alguma empresa, algo aconteceu em Itu que chamou a atenção dos paranaenses. O meu avô era um topógrafo de uma empresa de linhas férreas. E ele acho que foi a linha férrea. Construindo ali aquelas linhas que passam na cidade de Salto, vizinha, e surgiu a oportunidade de comprar um terreno. E aí eles começaram essa construção e aí eu fui para lá. Logo com 6 meses já fui para lá. Não fui antes porque não deu tempo.
a casa não ficou pronta, alguma coisa assim. Mas logo com 6 meses eu fui para Itu. Quer dizer, é ituano de coração, De né? coração. Vou completar 41 anos, né? Então, 40 anos já naquela cidade. Maior cidade do planeta, segundo os ituanos. Com certeza. E me formei em publicidade, em comunicação social. E sempre fiz isso, Marcelo. Minha vida sempre foi voltada ao marketing. Antes do marketing, trabalhei no cinema durante 10 anos. Era operador cinematográfico. Era o cara que passava o filme, que montava aqueles filmes gigantes. Na época vinha em rolos, né, grandes, como umas latas de pizza, assim, aquele Você filme trabalhou quadro a naquele quadro. antigo cinema de Itu? Eu trabalhei naquele Cine Marrocos. Cine Marrocos. Eu não cheguei a conhecer, mas eu sei de Era fama. o cinema ali no centro histórico da cidade, onde passava no tradicional luz e filme quadro a quadro. E eu fiquei durante 10 anos no cinema. Né? Foi uma grande jornada dentro do cinema. E no cinema eu descobri que podia fazer meus próprios recursos. Eu comecei a fazer artes e design para o próprio cinema, que eram aqueles cartazes que mostravam o que estava em exibição no cinema. Né? E a partir daí fui estudar publicidade, a partir daí eu comecei a fazer os cartazes e a partir daí eu descobri o Orkut lá em 2004. Era difícil ainda de entrar no Orkut. Se não a primeira, uma das primeiras redes sociais, né? Uma das primeiras. Mas o Orkut é o que mais ficou popular no Brasil. Né? E mesmo com convite, para entrar nele só podia com convite. É verdade. E aí era Lan House ainda, né? Não tinha esses celulares, no tempo de Lan House. Descobri isso e começamos a fechar os primeiros ali clientes, né? O pessoal que ia no teatro, o pessoal que ia no cinema. E eu comecei a navegar sobre isso, comecei a estudar sobre isso e desenvolvi todas as minhas habilidades, o meu amor pelo digital através desse momento. Casei com a Ângela, né? Nós temos 19 anos de casamento, né? E logo no primeiro ano eu já montei a Eugência. Eugência, era só Eugência, eu que vendia, eu que entregava, eu que Coloca produzia. aí para mim se você é um empresário. Empresário, Eugência. Sim, foram tempos difíceis ali, né? Num momento que a internet não era tão ampla quanto é hoje, não tinha recursos, Você já tinha no Orkut visualizado que aquilo podia ser mais do que uma rede social para as pessoas se reencontrarem, conversarem à distância? Foi aí que veio a minha paixão pelo digital e que me trouxe até aqui. Porque quando eu vi tinha um joguinho lá, era Fazendinha Feliz. E o objetivo era você plantar e depois de algumas horas colher o que você plantava. E o Bis, da Lacta, fez uma propaganda lá, um merchan lá dentro, e onde você plantava o Bis. Era o mini Bis. E era um lançamento. E ali eu estava já trabalhando com uma empresa de açaí. E eles colocavam aquele chocolate como uma combinação no copo. E aí eu vi isso, falei, cara, se eu colocar as pessoas que mostrarem que cultivaram isso na internet e eu fazer algum tipo de conexão com a loja, pode dar certo. E foi muito legal. As pessoas imprimiam, né? Porque não levava print, imprimiam a tela para poder mostrar lá o quanto elas tinham cultivado daquele chocolate no jogo do Orkut, para poder trocar aquilo por uma combinação na loja. Quando eu vi isso, eu falei, isso aqui vai muito longe. Eu não tinha ainda a total percepção disso, mas conseguir fazer uma conexão do digital com o físico era inimaginável até o momento. Né? Não sabia a proporção que isso podia dar. E eu peguei muito amor por isso. E eu comecei a sair um pouco da publicidade, da tradicional publicidade, e comecei do offline, né? Da revista, do jornal. E comecei a me voltar cada vez mais para o digital. Então, trouxe daí a Ângela para trabalhar junto comigo. Foi a primeira pessoa contratada na agência, porque a partir do momento que a gente teve recurso para fazer uma contratação, eu trouxe quem mais eu confiava para o meu lado. E aí foi a primeira contratação, foi a Ângela para a nossa Eugência. Isso 18, 19 anos atrás, isso? 18 anos atrás. 18 anos atrás. 18 anos Uau. atrás. Parece pouco tempo para tanta evolução de lá para cá, né? Sim, sim. Depois disso, a gente trabalhou bastante nesse formato híbrido, meio publicidade, meio marketing, tá misturando o outdoor, a revista e tentando fazer alguma coisa
no ICQ, no MSN, né? Entrando aí para a internet, começando a ganhar velocidade ainda, a gente começou a mesclar as coisas, a começar a construir sites, desenvolvia sites, contratava o programador para desenvolver código a código, né? Demorava meses para desenvolver uma página de site. E a gente trabalhando com Era isso. muito técnico, né? Muito difícil, muito difícil. E a gente começou a revolucionar a cidade trazendo alguns impressos também. Começaram a surgir algumas gráficas de grande porte em São Paulo e a gente descobriu que se a gente comprasse lá em São Paulo e revendesse no interior, a gente tinha um lucro muito grande. Então, os cartões de visitas, folders, flyers que se fazia na época, a gente começou a descobrir um canal de compra e venda. E eu fazia o criativo, né? Mandava imprimir Eu em fazia São arte, Paulo. né? Me formei como designer também. Começava a fazer todas essas artes e a gente começava a fazer. E vinha para São Paulo, às vezes, de moto. Olha que doideira, né? Vinha de moto, eu e ela, né? Para trazer os impressos. Então a gente comprava por e-mail, mandava os arquivos por e-mail, vinha para cá buscar, colocava na motinha e levava para lá e entregava. Esse foi o primeiro ano da LT Marketing, há 18 anos atrás. E nesse período, sua clientela era mais de empresas ou de pessoa física? Sempre atendi empresas. Empresas. Por menor que fosse, sempre eram negócios, né? Eram pequenos negócios. Eu comecei pelo comércio local. Comecei nos meus vizinhos ali, na sorveteria, na lanchonete, na loja de açaí. E fui conquistando ali a cidade de Itu, uma cidade de 180 mil habitantes. Então, eu comecei exatamente pelo centro da cidade e comecei a expandir por aí. Deixa eu pegar um gancho aqui. A gente está falando no podcast Os Conselheiros, né? Para grande parte do nosso público formado por conselheiros ou board members, alunos que estão aqui no processo de formação e, obviamente, empresários, executivos também que estão olhando esse tema de conselhos. Isso que você trouxe, eu gosto de fazer analogias para o nosso público aqui, que está buscando, né, então, o seu primeiro conselho. Assim como lá atrás você estava buscando os seus primeiros clientes. Sim. Não adianta, claro que todo mundo quer, mas não adianta quando eu estou começando eu mirar ser a agência que vai cuidar da Nestlé, da Lacta. Né? Eu tenho que começar com a sorveteria do lado, com a lanchonete do lado. Isso vale para os nossos conselheiros também. Todo mundo quer ser conselheiro de uma grande multinacional, de uma grande empresa nacional, mas tem que começar por algum lugar. E esse lugar está mais perto do que a gente imagina. São nas empresas dos amigos, nas empresas do nosso bairro, da nossa cidade. Né? Um trabalho, às vezes, que talvez você até tenha feito também, pro bono, ou com lucro zero, porque era para rodar o nome, para ganhar experiência. Isso aconteceu também, né? Aconteceu. E até tempos recentes nós trabalhamos assim, com um lucro menor para poder trabalhar para uma companhia maior e poder trazer isso agregado à marca, né? Então, a força de marca, ainda hoje, né, na nossa agência, isso tem um peso, tem um valor, sim. Acho que funciona muito. Bom, a empresa foi crescendo à medida que a própria tecnologia e acesso às redes sociais foram crescendo. Foi assim? Ou você pivotou, viu um negócio diferente? Como que foi? Não, eu fui desenvolvendo junto com a tecnologia. A gente passou ali de 2004, quando isso estava começando, chegou a 2007. Em 2010 chegou o Facebook, o que revolucionou o mercado para nós. Até ali 2010, nós éramos uma agência de marketing de publicidade tradicional. A partir de 2010, quando a gente começou a fazer campanhas patrocinadas no Google e no Facebook, na época, aí nós mudamos o nível de trabalho e de entrega. A agência cresceu aí. Aí nós conseguimos contratar mais, já tinha os designers, já tinha pessoas para fazer redação, já tinha mais gente trabalhando, já tinha uma agência maior, com muitos colaboradores, para poder fazer e desenvolver essas estratégias. A gente vê naquele filme sobre o Facebook, eu não sei o quanto dali é folclore ou verdade, de que ele nasceu com o intuito de realmente conectar as pessoas como uma rede social ali universitária. E alguém, né, não sei se o Zuckerberg ou alguém próximo a ele, viu o grande potencial que tinha daquilo ali virar, na verdade, um grande e-commerce, né, um marketplace para fazer negócios. Em 2010, quando você viu o Facebook, ele já estava com essa roupagem de negócios ou ele ainda veio para o Brasil também como uma característica do Orkut, mais para relacionamento? Ele veio com a característica de relacionamento. Em 2010 ainda era bem restrito, poucas pessoas ainda acessavam e utilizavam, porque criar a conta
virou uma febre, mas utilizar e nutrir o sistema com fotos, ter coragem de entregar os seus dados, de preencher o seu status civil, de colocar a data do casamento, etc. Isso ainda estava começando a acontecer. Então, existiam muitos curiosos no Cara, você tá abrindo um baú aqui, porque eu tô lembrando disso. Quando uma pessoa colocava lá, é casada, nossa, divorciou, eram dados sigilosos, né? Sigilosos, isso. E aí, então a gente começou a ter esse desafio, mas já começou a gerar conteúdo ali para algumas empresas, ainda não tinham páginas de empresa. Em 2012, eu fiz a minha primeira campanha patrocinada no Facebook Ads. Ainda não era o gerenciador que Não a gente era tem ainda o hoje. gerenciador de anúncios. Não tinha o gerenciador de anúncios. Eu fui um dos testadores do gerenciador de anúncio no Brasil. Nós temos um case de sucesso daquela época, onde foi reconhecido pelo Facebook, entrou nos cases do Facebook, né, com investimentos pequenos, mas que geravam resultados astronômicos, né? Era gigante. Você colocar R$100 ali, equivale ali hoje, talvez uns 5, 10 mil reais de anúncios, né? O alcance que gerava, a recorrência que gerava. E então, nossa Não primeira... tinha tanta concorrência, Não né? tinha. Quem estava investindo nesse mercado? Os empresários que eu falava na época me chamavam de doido. Ah, para, internet, quem que vê isso aí? Isso é coisa de jovem, isso é coisa de O meu menino. cliente passa aqui na porta, né? Eu tenho Eu que vendo entregar o aqui. folheto no semáforo. Exato, folheto, as indicações, né? Eu vivo é de indicações. Os clientes vêm até aqui na internet, não dá para comprar na internet, porque o e-commerce também mal funcionava. Já existia, mas mal funcionava. E a gente começou com campanhas institucionais, ainda no setor de alimentação, despertando desejo no público através das redes sociais, para que eles fossem até o ponto de venda e adquirissem o produto. Então a gente fazia alguns testes de lançar produtos exclusivamente no Facebook para saber se estava tendo venda lá no ponto de venda. Então eu criava combinações do açaí, por exemplo, que não estavam no cardápio. Só ia vender se alguém pedisse. Era a forma de testar, era a forma de eu saber se o marketing estava dando certo. Então a gente lançava combinações exclusivas ou promoções exclusivas nas redes sociais para tentar metrificar na outra ponta. Parece ser uma coisa tão longe. A gente está falando de 14, 12 anos atrás. Sim. Né? E hoje há alguns que já dizem que o Facebook é uma rede velha, antiga. Né? Não sei o quanto você concorda ou não com isso, mas que o público foi para o Instagram e que depois o público foi para o TikTok e eu não sei o que vem pela frente, mas você vê que até o avanço, né? Cadê o Orkut? Você falou do MSN, você falou de ICQ, eu lembro dos nomes, mas MSN morreram no meio do caminho. Não existem mais. Não existem mais. Nenhum. O Orkut tentou voltar algumas vezes, né? Mas ainda não conseguiu emplacar de novo. Agora, curioso, porque ao mesmo tempo que algumas foram potências e deixaram de existir, e é até legal a gente estudar esses cases, né? Assim como grandes empresas, Kodak, Fujifilm, Xerox, Olivetti, Blockbuster, um caso emblemático, né? Que não acreditou no streaming, não comprou Netflix e acabou deixando de existir. Nas redes sociais acontece a mesma coisa, né? Aonde que o Orkut dormiu? Aonde o ICQ dormiu? Né? Por que as pessoas estão migrando, talvez, do Facebook para o Instagram, do Instagram para o TikTok e o que vem pela frente? Porque são ciclos de vida de produtos, né? E a gente tem que aprender com os produtos anteriores ou serviços anteriores, porque eles têm ciclos e, pelo que eu estou vendo, me parece que ciclos cada vez mais curtos. E um erro comum é apoiar hoje todo o seu negócio em uma rede. Né? E seguindo por essa linha de que pode acabar de uma hora para outra, ou algumas regras podem começar a existir de um dia para o outro, limitando os seus anúncios, muitos empresários têm se apoiado em uma rede social só. Então, ele é muito bom no Instagram, ele é ótimo no LinkedIn, ele só tem uma audiência incrível no YouTube e acaba se apoiando todo o seu negócio numa única estrutura. Nós trabalhamos para uma empresa do setor bélico e que houve restrições nas publicidades que impedem da gente fazer determinados tipos de anúncio. Fechamos um setor de anúncios porque uma simples mudança nas políticas de publicidade do Facebook não permitem mais anunciar aquele tipo de anúncio. E a gente teve que tirar todo um setor de anúncios. E qual que é a recomendação? Que a empresa tenha mais redes sociais ou que ela tenha um site próprio para não depender de uma rede social? Qual que é a recomendação? Primeiro é conhecer bem o hábito do seu consumidor, do seu público. Acho que a primeira recomendação é você saber quem é o seu potencial cliente, né?
e depois tentar trazer um acúmulo de dados para que você não dependa dos meios de comunicação. Porque quando a gente fala de marketing digital, há um erro aqui no marketing digital, porque marketing é uma coisa, conjuntos de estratégias, e digital é um meio, um veículo. Então, marketing digital foi uma forma de abrasileirar, tentar explicar para o leigo o que é marketing digital. E hoje tem um monte de gente que faz uma arte, publica na rede social e fala que eu sou profissional de marketing digital. Então, marketing é conjunto de estratégias. Vamos partir daqui. Entendemos quem é o nosso público, vamos criar um conjunto de estratégias para poder se relacionar, impactar, educar esse público e fazer com que haja uma conversão para que você tenha esses dados na mão. O mais importante hoje, o maior ativo que nós temos na humanidade hoje são os dados. Né? É Google, o ChatGPT, são os dados que são os maiores ativos que nós temos. E a sua empresa precisa criar os seus próprios dados, o seu banco de dados. Porque se você precisar se relacionar com o seu público, você não pode depender de uma rede social. Então, não é uma, 2, 3 redes sociais que a gente precisa ter os dados na mão. Então, eu vou mandar por e-mail, vou mandar por WhatsApp, eu vou impactar por um remarketing no Instagram, eu vou mandar para ele um anúncio no Google. De que forma que eu consigo me comunicar com ele? Porque a era agora é de comunicação e eu preciso ter espaço. O maior desafio hoje é o espaço. Né? Como é que eu conquisto o espaço, a audiência e a atenção para que aquele público olhe para mim? Ele é impactado milhões de vezes durante um mês por anúncios, por conteúdos de diversos tipos. Como que eu chamo a atenção dele? Então, esse é um ativo importante, a gente conhecer o público, saber onde ele está e conseguir se comunicar com ele. Aqui na Board Academy, nós fortemente recomendamos aos nossos board members que tenham página ativa no LinkedIn. Sim. Porque o LinkedIn ele tem uma característica, ele começou assim como uma página de currículo, Sim. onde os campos são campos muito profissionais. Sua experiência acadêmica, onde você trabalhou, né, um campo lá de sumário, certificados, licenças, que é bem diferente de quando você cria o seu perfil nas demais redes sociais, que não pede nada disso. Sim. Então, o LinkedIn se tornou, digamos assim, a rede profissional do executivo, do conselheiro. Mas cai naquilo que você falou, é uma rede que se amanhã acontecer qualquer problema e você depender só dela, você pode estar complicando o seu negócio. Ela pode limitar só a sua entrega. O algoritmo pode não entregar mais o seu conteúdo. Então isso vem acontecendo ao longo do tempo, né? Para forçar você a fazer. De desistir, né? Ela pode. Isso, ela te força a talvez ter que fazer um anúncio pago para entregar. Sim. O que é muito melhor quando você faz o anúncio pago. É um erro falar que o anúncio orgânico hoje é o melhor caminho ou é o único caminho para se conseguir alcançar uma audiência qualificada. Quando você paga, você está segmentando. Você fala onde você quer alcançar, qual é a idade do seu público, qual é o gênero, quais são os hábitos, tudo, né? Você consegue segmentar com tudo, são dados. Agora, no orgânico, vai depender do algoritmo, vai depender de um trabalho de SEO muito bem feito, vai depender de vários aspectos e principalmente que a ferramenta entregue seu conteúdo. Então, pode funcionar? Sim, é uma das estratégias, mas não é a mais eficaz, principalmente para quem quer escala. O tipo de cliente que nós estamos trabalhando hoje precisa de escala. Por isso que a nossa agência se especializou em performance e tráfego. Então, eu trago um tráfego qualificado, eu trago um número de pessoas com grande qualificação para a conversão. E essa zona de conversão é onde você me perguntou como é que eu faço para ter esses dados em mãos. É na zona de conversão. É o seu site, é o seu CRM, é o seu e-commerce, é onde eu tenho controle sobre os dados. A rede social serve para me tornar visível, captar a atenção, mas depois do fechamento eu faço em algo próprio. É isso que você quer dizer? Exatamente. Seja numa ligação, num call to action ali, ele vai me ligar no WhatsApp, num teleatendimento, ou porque ele vai para o meu site para fazer uma compra. Ele pode concluir em múltiplos canais, né? Essa aquisição ou esse cadastro. Mas você tem que, em algum momento, ter esse cadastro em mãos para poder continuar até com a sua equipe de vendas, até com a sua equipe de remarketing. Vou fazer uma analogia aqui que me veio à mente. Pandemia. O que aconteceu na pandemia? Lockdown. Muitas empresas, empresários, infelizmente, com uma administração financeira ruim, não tiveram fôlego para se sustentar fechado, né?
durante algum tempo. Mas uma coisa que eu percebi durante a pandemia, não sei se você concorda ou não, é que muitas empresas estavam totalmente no offline e desconheciam completamente o seu cliente. E vou dar um exemplo muito básico. Eu trabalhava na época próximo ao Shopping Morumbi, né? Então você tinha a praça de alimentação do Shopping Morumbi e você tem as ruas no entorno do Shopping Morumbi repletas de restaurante por quilo. A gente passava lá e brincava assim, cara, fecha um dia um por quilo, no outro dia abre outro e está sempre cheio. Por quê? Milhares de pessoas transitando ali, Circulando. naturalmente alguém vai comer no seu restaurante. O dono nunca precisou se preocupar até então com quem é que entrou, quem é que saiu. Entravam. À medida que a porta dele teve que fechar, ele não sabia mais quem era o cliente dele, porque ele nunca teve um cadastro de clientes. Exatamente. Mas o que me chama a atenção, as pessoas precisavam continuar comendo. Iam comer aonde? Num aplicativo do iFood, Que cresceu demais. Porém, se eu tivesse trabalhando com restaurante fechado e tivesse o cadastro desses meus clientes, eu poderia estar atendendo eles com motoboys, num sistema mais básico que fosse de CRM, de atendimento, para atender. Coisa que as pizzarias fazem há muito tempo já. Sim. Pizzaria não teve problema com isso. Agora, os restaurantes por quilo, por exemplo, tiveram muito problema porque não entenderam quão importante é você ter uma base de contato de clientes. Exatamente. Essa época de pandemia, ela também alavancou a agência, né? Eu estava fazendo nessa época de pandemia lançamentos para o setor estético. A gente estava fazendo lançamentos de uma marca, estava em 14 países lançando uma linha de produtos do Brasil para fora, de produtos profissionais no setor de estético, né? De cabeleireiros. E a pandemia veio e ninguém tinha caixa. O profissional da estética, infelizmente, ele não tem recurso para mais de 3 meses. Ele fecha. Ele não aguentava mais. E o primeiro corte é o marketing, né? Então, a gente teve um corte, assim, absurdo. E eu lembro que no começo dessa pandemia eu comecei a perder clientes. O projeto foi parado, pausado. As viagens não aconteceram, né? A marca já também segurou o lançamento. A gente estava indo para a Suíça, fazer um lançamento na Suíça e parou. E aí eu falei, e agora? Para qual mercado eu vou? Porque eu estava surfando naquele mercado, dando consultorias, estava cuidando de grandes salões, fazendo lançamentos de marca, estava nesse nicho. E meu telefone tocou naquele dia, até uma história bem interessante. Eu numa reunião, meu telefone tocou, apareceu uma imagem de alguém que eu não conhecia, olhei, desliguei, né? Tô na reunião, o telefone insistiu e eu atendi. Daí ele falou, olha, eu sou... Falou o nome dele. Eu sou da CBC e gostaria de marcar uma reunião com você. O nosso diretor quer conversar com você. Daí eu, tá bom, né? Eu tô terminando uma reunião, a gente conversa daqui a pouco. E eu não sabia nem o que era a CBC. Aí passou um tempinho, liguei para ele. Falei, tô retornando a sua chamada. E ele falou assim, eu sou da CBC e o meu diretor quer conversar com você para saber se você pode encabeçar um projeto pra gente. Eu falei, legal, o que é a CBC? Ele falou, a Companhia Brasileira de Cartuchos e Munições. Né? Então, é a maior companhia, a companhia mundial de munições, estava ligando para mim naquele dia. Eu falei, tá bom, posso participar. Às 10 da manhã eu estava numa reunião com eles, online. Aí o diretor conversou comigo, falou, é isso que a gente precisa. Você consegue participar de uma outra reunião às 13 horas? Eu falei, consigo. Qual é a pauta? Só participe e fala o que você falou aqui para mim sobre essa tendência de marketing e já vai ser legal. Às 13 da tarde eu estava com o CEO, né, da Taurus, que é a companhia de arma. Estava com todos os diretores de marketing da CBC e da Taurus na mesa e com todos os tomadores de decisão daquele negócio. Uma mesa gigante assim, eu na tela, igual aqui assim. E eu era o principal assunto ali. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Era já essa mudança de empresas que nunca precisaram fazer nada digital, nada, de uma companhia gigantesca como essa, nunca precisaram de nada digital, vendia sempre no catálogo, que precisavam do digital agora. Se reinventar. E de forma rápida, com qualidade, passando por todos os desafios do setor que eles trabalham. E aí eles me chamaram e me fizeram algumas perguntas sobre como é que a gente podia fazer um lançamento e posicionamento de marca rápido
para poder justamente trazer esse público para perto. A grande vantagem deles, todo o público era cadastrado. Não existe hoje uma pessoa que tem um equipamento registrado que eles não têm o cadastro. Então, o banco de dados deles é super atualizado, mas não sabiam como usar. Né? Eles sabiam para usar no setor deles, lá de registro de equipamentos. Mas como eu uso isso no marketing? E aí que eu entrei. Então, em 2019, eu viajei o Brasil, enquanto todo mundo se fechava, né, em casa, eu estava colocando 2 máscaras, porque a gente não tinha consciência do que ia acontecer, né? Colocava fita isolante aqui, assim. Nossa. Eu não sabia, Marcelo. A gente não sabia o que era essa A pandemia. gente estava numa situação de guerra. A gente não sabia. Falava, você não pode respirar esse ar. Eu falei, tá bom, então eu vou pôr 2 máscaras. Será que adianta? Todo mundo se fechando e eu saindo, voando. A gente ficava lá no aeroporto, tudo fechadinho assim. Só que quando entrava dentro do avião, a mulher servia amendoim e água para todo mundo. Ou seja, a hora que você está num ambiente fechado que vai tirar a máscara. Então, olha o nível de consciência que as pessoas tinham sobre esse momento. E eu comecei a viajar ao Brasil, fazendo as lives de um projeto de lives que a gente lançou para a companhia. Para que tivesse cadastro dos usuários, a gente conseguisse entender o nível de conexão deles com a marca e depois fazer alguma estratégia de marketing. Foi incrível isso, foi um momento assim de sair da estética e da beleza do dia para a noite e entrar no setor bélico que eu não conhecia quase nada. O setor restrito. Isso diferenciou a agência, porque nos levou para um próximo nível, né, de qualidade, um próximo nível de dedicação e de profundo conhecimento com as políticas de publicidade, tanto do Google quanto do Meta. Então, com as certificações que eu já tinha, mais esse estudo sobre as políticas de publicidade, a gente nunca tomou um bloqueio de conta, e até hoje eu estou com essa companhia, né? Então, já estamos aí no 6º ano aí que eu estou junto com essa companhia. Na sua agência hoje, uma agência então LT Marketing, com 18 para 19 anos aí de existência, você atende diversos segmentos, imagino, certo? Certo. Nós atendemos 27 nichos diferentes, né? Eu criei 2 setores específicos para atender os nichos que eu tenho maior volume, que são o setor de saúde e o setor bélico. Então, nos últimos anos, quando a gente tinha um crescimento dos clubes de tiro, de distribuição de armas, aí a gente desenvolveu esse setor e permaneceu. Hoje um pouco menor, mas permaneceu para a gente poder atender esse público. E o outro é o de saúde, onde a gente atende médicos, clínicas, hospitais. E aí depois eu tenho outros nichos, são mais 25 nichos que a gente atende, principalmente na parte do B2B, como hoje nós somos a agência da Ibrem, né? Como recém-contratada, somos hoje a agência oficial da Ibrem, que é um projeto da Board Academy, então nós atendemos também. Para você que não conhece, né? Aqui a Board Academy, dentro do nosso ecossistema, nós temos algumas empresas e uma delas é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Empresarial, IBREM, do qual a LT Marketing, então, firmou contrato conosco e é a nossa agência de marketing para cuidar dessa nova iniciativa do nosso instituto. Vai ter que acelerar lá também, hein? Fazer tudo o que você fez aí nessa história com outras empresas. A gente já vem com um projeto rápido, né? Como vocês são, né? São ousados, rápidos, mas muito conscientes de onde estamos, para onde vamos. E até nas últimas reuniões nós temos muita clareza do porquê e o quê. E agora cabe a mim fazer o como, né? Como eu vou fazer com que esse propósito do porquê exista, né? Então, quando surgiu a ideia para mim, veio assim, nosso sonho né? É o nosso porquê, nosso motivo, nossa razão ficou muito evidente, que é ajudar esses empresários que não têm hoje conselheiros ou uma cultura de conselheiros, né? Governança, boas práticas. Não tem uma cultura, o empresário é muito sozinho. Então, o propósito chegou para mim de forma muito resumida, assim, a gente precisa ajudar esses empresários. E aí veio como? Então a gente vai criar aqui o Ibrem, que vocês vão descobrir o que é e vão, com certeza, explorar muito disso. E aí coube a mim dar um jeito de levar isso, né? E agora eu vou começar a trabalhar a partir dos próximos dias, você já deve estar vendo isso acontecer, para a gente também
mudar essa história, assim como eu fiz nas outras empresas, de forma rápida, como sempre. Por isso que a nossa agência se especializou em tráfego e performance. É muito rápido, muito rápido. É muito rápido acelerar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos diversos conselheiros aqui, como eu te falei, estão aqui nos assistindo. Nós, Board Academy, indicamos para eles o LinkedIn como ferramenta principal de marca pessoal. E nós sabemos que o LinkedIn, assim como as demais redes sociais, vale muito a pena realmente investir tempo, entendimento e até dinheiro, se for necessário, no tráfego para se alcançar os seus objetivos, ou seja, aquele público que você quer atingir. A sua agência também atende esse tipo de público, essa pessoa física? Se alguém, um conselheiro, for ligar lá na LT Marketing e falar assim, olha, eu gostaria que vocês me ajudassem com o meu LinkedIn, melhorar a minha página, criar uma agenda mensal de publicações, eventualmente fazer algum tipo de campanha dentro do LinkedIn, vocês prestariam esse serviço? Porque nós temos aqui 5.000 board members, eu não vou dizer que os 5.000, mas se a gente colocar 10% deles, a gente está falando de 500 potenciais clientes para a agência. Sim. Nós desenvolvemos 3 partes da agência. A primeira delas é o atendimento como agência, onde a gente atende nos 27 nichos diferentes, onde nós atendemos os nossos clientes e executamos por ele. Cabe estratégia, execução, relatórios, o projeto de agência. Depois eu trouxe as assessorias e mentorias. Então, para alguns empresários, vale mais a pena eles caminhar junto com a gente do que eles contratarem. E depois eu trouxe os cursos e a forma que eu trouxe de escala, que são os cursos gravados, que eu ensino ele principalmente sobre tráfego e como gerar performance na internet. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, se os board members eles podem contratar a agência de 2 formas diferentes. Ou contratar a agência para executar para eles como um case, ou eles podem entrar para essa mentoria e nós vamos ajudá-los a fazer isso. Ensinar ele a fazer, porque é um trabalho contínuo. Então, alguns podem ver isso como uma possibilidade de comprar tempo, né? Porque hoje, para eu nutrir um LinkedIn para ele, eu estou facilitando o tempo, porque a ferramenta ele sabe usar. Ou é intuitiva para usar. Né? Ele não tem tempo, ele não tem disciplina ali para parar uma vez por dia ou por semana, pensar no que ele vai publicar, entrar na rede dele, conectar, curtir, comentar, enfim, tornar o perfil dele ativo, né? Mas a ferramenta exige que haja essa recorrência para que o algoritmo perceba que você está realmente ativo, entregue seu conteúdo e leve isso às pessoas certas. Então, ele pode contratar a agência para que a gente faça um plano estratégico de ação para ele. A gente pode desenvolver os conteúdos dele, principalmente os artigos, os conteúdos de publicação comum, mandar para ele direções de vídeo, isso é muito importante, porque geralmente ele não sabe o que gravar, como é que eu falo isso, por onde eu começo. Então a gente manda para ele os roteiros de vídeo, edita esses vídeos e faz as postagens. Mas isso não quer dizer que ele fique totalmente ausente do projeto. Ah, não, ele tem que participar da criação dos conteúdos, de tirar fotos dele ou gravar vídeos, porque é a imagem dele no final das contas. Principalmente aprovar o que a gente está fazendo. E uma das coisas que a gente tem feito para otimizar o tempo desses empresários é criar usar a inteligência artificial para criar uma parte desse empresário dentro da agência para pré-aprovar os conteúdos dele. Então, nós vamos mapeando as suas respostas, os seus gostos, o seu conteúdo, o seu público, todos os dados que você puder nos fornecer, para que a gente crie uma versão dessa pessoa em inteligência artificial. Depois nós criamos o conteúdo, passamos por essa versão e depois mandamos para o cliente final. Então, ele olha e fala assim, uau, parece que eu que fiz. Né? Ficou incrível. Então, já vai para ele já filtrado. Filtrado. Pouquíssimas são as alterações. Nós descobrimos isso analisando o LTV, o nosso perfil de clientes. A gente viu que quando chega nos 10 meses, eles estão cansados de aprovar conteúdo. Até vim conversando com a Ângela sobre isso, que ao chegar aos 10 meses de agência, os resultados são tão expressivos que ele já não quer fazer marketing. Olha que incrível isso. Quando ele chega para fazer negócio com a gente, ele tem tempo de sobra. Ele precisa de clientes, precisa de fazer uma expansão, logo contrata o marketing e dá toda a atenção que a gente precisa. Passados alguns meses, nós vamos gerar resultado.
Então ele vai ter mais problemas, ele vai ter mais clientes, ele vai ter mais funcionários, ele vai ter mais demanda. Tudo, a empresa dele cresce junto com a gente. A gente fala aqui na Board Academy, cria o navio, mas não esqueça que o naufrágio vem junto. Pois é. Cria o carro, mas vai ter trânsito. Nós somos o combustível. E ele para de pôr combustível nesse navio. Então o navio dele vai. Pegou, tá em alto mar, tá performando vai super ficar à bem, deriva. todo mundo tudo funcionando, tá ótimo. Daí já não tem o tempo para pôr combustível. Puxa, já tá difícil de aprovar os conteúdos. Nossa, mas mais uma reunião de marketing. Não, já tá bom. Ó, agora aquele funcionário que eu tenho já dá conta de fazer, né? Pegamos a manha. Pegamos a manha. E aí ele começa a ficar cansado da gente. Para isso, a gente desenvolveu essa inteligência artificial para que ele fique menos cansado e nunca desista de colocar combustível no seu navio. Isso é muito importante para qualquer escala. O que acontece depois, como a gente tem essa experiência de 18 anos, ele vai sair, ele vai buscar alternativas, muitas vezes, com um ano e meio, e depois ele volta. Então, a gente tem casos de que os clientes voltam, porque falam, olha, eu tentei, mas não me entenderam muito bem. Eu tentei, mas aí ele fazia só uma parte do marketing. Eu contratei uma pessoa ou uma empresa, mas ele só fazia uma parte do setor, né? Cuidava só das redes sociais, não mexia no meu site, não tinha estratégia, ou fazia só o tráfego. Então, a gente vê que existem muitas empresas hoje prestando serviço, mas são cada um especializados em uma parte da empresa. E a LT trouxe algo diferente, que é entender a empresa e fazer parte dela. Nós somos o seu setor de marketing, não sua agência de marketing. Eu quero estar numa sala ao lado da sua, criar as estratégias, executar essas estratégias, mensurar Porque senão eu esses contrato dados. só um designer para ficar fazendo arte para publicação, Isso. né? Isso aí qualquer estagiário hoje em dia faz, qualquer aplicativo gratuito. Exato, a inteligência artificial faz. Vai jogar no GPT lá que você quer 10 conteúdos para algum tipo de nicho, fala para ele sobre o seu público, ele já vai gerar para você isso. Esse é o de menos. Isso não é marketing digital. Não. E quanto mais artificial está hoje o conteúdo, menos credibilidade ele tem. Observe o quanto a gente tem pulado os criativos que parecem com Formado inteligência por artificial. IA. É verdade. Houve já uma saturação Sim. desse tipo. Você falou muito bem, eu estava percebendo isso no LinkedIn, inclusive. Muita imagem de IA, você está pulando. Fala assim, pô, isso aqui, o texto inteiro foi criado, não foi só a imagem. É isso que você pensa rapidamente. Os textos, você olha, quando eles estão divididos em blocos, você já reconhece uma característica do chat GPT e já fala, isso aqui foi do chat, somente já tira a credibilidade do assunto. Não parece que aquele é um especialista do assunto, parece que ele é alguém que soube fazer uma boa requisição no GPT e trouxe o conteúdo. Muito bom. Deixa eu dar um recado aqui então para os nossos board members aqui, conselheiros, conselheiras. Você pode fazer sozinho, mas se você precisar de ajuda, busque ajuda. O empresário não busca ajuda de conselheiros para fazer aquilo ou ver aquilo que ele não está vendo? E nós como conselheiros, em quem que a gente vai buscar ajuda? Se você tem uma boa formação, já tem sua certificação, como a gente fala aqui na Board Academy, não adianta ser, não adianta ter. Você vai precisar aparecer. E como é que você faz isso? Através do seu marketing, da sua marca pessoal. E aonde você vai se expor? Nas suas redes sociais, nos seus contatos, eventos, networking, mas, sem dúvida alguma, uma grande parcela da sua exposição, o seu cartão de visitas, vai ser a sua rede social. Ninguém mais quer olhar o seu currículo. Me manda a mini bio. Não. Me manda o link do LinkedIn. Como é que está o seu LinkedIn? Então, se você precisar de assunto sobre esse tema, nós recomendamos aqui a LT Marketing, do Leandro Teles, né? Inclusive nós da Board Academy, através do nosso Instituto IBREM, nós contratamos o serviço da LT Marketing, então você tem também aí a nossa validação como contratantes do serviço da LT Marketing. Agora, Leandro, você me falou um pouco antes que além da empresa de marketing, você também é um empreendedor e acabou criando outros negócios, né? Conta pra gente um pouco sobre isso. A gente chega numa idade que dinheiro já não faz tanto sentido, né? Antes eu trabalhava muito por dinheiro, muito mesmo, e trabalhava dormia poucas horas, 14 horas por semana eu dormia. E deixei de ver muita coisa na minha vida por trabalhar demais.
Inclusive os primeiros anos ali, o primeiro ano principalmente do meu filho, meu segundo filho, hoje eu tenho 4 filhos, né? E do meu Tá segundo ganhando filho. bastante dinheiro, viu, pessoal? 4 filhos. Graças a Deus. E quando eu percebi ali que estava deixando a família, estava deixando de ver alguns momentos, eu comecei a ressignificar o trabalho e parei de trabalhar tanto quanto trabalhava antes, correr atrás do dinheiro. E esse propósito começou a surgir dentro da gente, com 4 filhos, entendendo como a gente entende sobre família, né, as nossas escolhas. A gente criou, junto com a nossa apóstola, né, ministra da nossa igreja, a gente trouxe um projeto de educação infantil baseado em princípios. Tá? Então, ela tem 20 anos de escola e nós temos 18 anos de marketing e 4 filhos. Juntamos tudo isso para, de alguma forma, perpetuar o nosso trabalho, o nosso legado e levar a educação infantil por princípios lá na primeira infância, onde a gente acredita que vai fazer a formação do caráter para essas pessoas do futuro. Os novos conselheiros daqui a 20 anos, eles podem ter tido uma formação de princípios que vão formar pessoas melhores. Então, no final das contas, isso é uma escola infantil ou é uma escola, um ensino complementar ao da escola? Explica um pouco melhor. Proposta de educação infantil chamada Príncipes. Tá? Príncipes, e é uma proposta de educação infantil. Então, qualquer escola de educação infantil que queira implementar esse método pode adquirir o Príncipes. E eu posso contratar o sistema Pueridomus, o sistema Anglo, o sistema Coque, e eu tenho então o sistema Príncipes. E nós vamos auxiliar essa escola em diversos aspectos, desde a gestão, secretariado, finanças, marketing e principalmente dar o apostilado para que as professoras e os alunos possam usufruir desse material baseado em princípios. Esse método é voltado para o ensino infantil ou ele já se estendeu até ensino médio, regular? Somente na primeira infância. Crianças de 0, e a gente vai do berçário até 5 anos. Antes de entrar ali não sei nem se é prézinho, primário, que cada hora mudou, né? Eu sou da época do colegial. Você acha que já fez ensino médio? Eu fiz ensino médio. Na minha época era colegial, né? Colegial técnico. E você aí, fez colegial ou fez ensino médio? Coloca aí pra gente. A gente já começou falando de Orkut, agora pois vai pro colegial, olha, tá nostálgico. Tá nostálgico essa programação de hoje. Mas que legal, gostei da ideia, viu? Realmente trabalhar a criança no seu princípio de formação, né? A gente vê quanto adulto com travas mentais, com problemas sérios que foram causados, na maioria das vezes, inclusive pelos seus cuidadores, pelos seus criadores, pais, avós, enfim, que colocaram ali sementinhas, não às vezes por mal, mas colocaram e que criaram as tais crenças limitantes, né? Os bloqueadores, os inimigos, os sabotadores da mente, e que depois a pessoa tem que fazer terapia, PNL, várias coisas para destravar, né? E se a gente puder, desde essa primeira infância, cuidar das nossas crianças, certamente... o Pelé já dizia isso lá na década de 70, né? Vamos cuidar das nossas crianças. Se a gente tivesse cuidado direito, nossa geração agora estaria com uma outra situação. Nós somos vítimas de outras vítimas, né? Só que agora a gente tem conhecimento, tecnologia para poder quebrar isso e construir algo novo e que as próximas gerações não sejam mais vítimas de outras vítimas. E a forma com que a gente tem trazido isso, principalmente nessa era de telas, porque as pessoas estão terceirizando a educação para o YouTube, cara. Para não deixar a criança chorar, tá com um celular, um tablet na mão dela, coloca lá no Poppa Pig, não sei nem como é que é o nome, e deixa ela ver o desenho. A chupeta eletrônica agora é o celular, né? Então eu tenho falado muito sobre isso também, tenho feito bastante palestra em igrejas, comunidades que me levam e até te ofereço esse trabalho, né? De levar essa palestra falando sobre como proteger as crianças na internet. Eu falo sobre tecnologia, ensino como esses pais podem tomar providências tecnológicas para proteger um pouco seus filhos da internet. Fantástico. Isso é muito legal, muito importante e faz parte do projeto do Príncipes. Então, nós ensinamos tanto os professores, quanto os alunos, quanto os pais dos alunos, para que daqui para frente, ainda com tecnologia como a inteligência artificial,
Vai ficar cada vez mais difícil da gente entender. Eu vejo muitos pais falando que o problema, né, eles falam assim, isso não é para mim, né, isso eu não conheço sobre isso é coisa para jovem, e acaba negligenciando de alguma forma a educação das crianças. Então entrega o celular sem bloqueio nenhum, não monitora, não sabe o que fazer, não entende sobre o que está acontecendo, não sabe o que uma dark web, uma deep web, não conhece profundamente o aparelho ou as possibilidades que estão sendo entregues às crianças. Então a gente criou esse projeto. Esse brinquedinho aqui é mais potente, eu vi outro dia alguém falando, 60 vezes mais potente do que os computadores que levaram o homem à Lua. Pois é. Então, cara, isso aqui é muito poderoso. E não lembro se foi o Elon Musk ou qual desses grandes empresários aí disse que se ele quebrasse e precisasse de uma única coisa para se reerguer, era só dar um aparelho celular na mão dele. Sim, eu acredito. De fato, pelo poder que tem isso, e a gente coloca na mão dos nossos filhos. Uma pergunta que está vindo para a gente aqui é o seguinte: quem de repente tem uma escola, está aqui por acaso assistindo, tem uma escola ou tem o desejo de abrir uma escola infantil? Como é que faz a conexão com vocês para ter esse apoio? Não é sistema de franquia, tá, pessoal? É importante. Não. Você é o dono da sua escola e você adquire, né? Explica um pouco melhor, adquire esse método para aplicar na escola, que a pessoa é dona da escola. Exatamente. Se a escola já existe, ela pode trazer o método para dentro e é uma proposta de educação infantil. Por que é uma proposta? Porque ela não é um apostilado a ser seguido de forma sequencial. São propostas para que as aulas sejam compostas baseadas naquele projeto. Ela vai receber, sim, o material impresso, mas vai receber principalmente treinamento para os professores e para os coordenadores da escola. Agora, se a escola está se formando, nós já auxiliamos desde a aquisição do ponto, da pesquisa de ponto, marketing, estrutura. O nosso projeto ele está alinhado com a BNCC, né, que é a base de currículo da educação. E então, a gente trabalha com isso para ajudar esse empresário a formar a sua escola mais rápido e com mais qualidade. Fantástico, fantástico. Nível Brasil. Nível Brasil. Atendimento nível Brasil. Tudo digital, né? Tudo digital. A gente não precisa fazer visitas técnicas. Nós vamos fazer tudo por computador, tudo por videochamada. Está tudo documentado, apostilado. São algumas horas de treinamento, são reuniões quando vai partir do zero. Mas para a implementação de escolas que já existem, é só entrar, em poucos dias ela recebe as apostilas, desde o berçário até lá os 5 anos da criança, né? Que varia aí como é que eles se põem isso na escola. Muito bom, muito bom. Bom, fica aqui a dica, caso você tenha uma escola, tenha interesse numa escola ou conhece um empresário que tem uma escola infantil e de repente esse tema faz sentido também, fica aí a recomendação. E você disse que tem também outros negócios. Vai contando pra gente aí, deixa aqui na mesa. Ao mesmo tempo que eu falo que quero diminuir o tempo de trabalho, estou sempre arrumando problema. O empreendedor gosta de resolver problema. E somos pagos pelo tamanho do problema que a gente resolve, não é verdade? É verdade. É isso que mede aí a nossa capacidade de fazer dinheiro também. E eu estou criando uma loja de camisetas, né? Acho que é um projeto novo. Não, mas para você não vai funcionar. Por quê? Não, porque você me disse uma vez que você tinha decidido usar só camiseta preta. Sim, é verdade. Porque ia ser mais fácil e você ficaria atemporal. Se a sua loja, a sua fábrica de camisetas só produzir camiseta preta, você vai ter que encontrar um monte de perfil igual ao do Leandro para comprar. Isso é muito interessante você estar falando, porque é verdade. Se você pegar meus vídeos de 4 anos atrás no YouTube, aliás, te convido a conhecer o canal do YouTube, tem muita coisa interessante lá, MKT com Leandro Teles. Você vai achar bastante coisa legal lá, a gente está produzindo conteúdo. Só vai mudar a barba que está começando a ficar branca aqui, ó, mas é igualzinho. Tem hora que a barba tá um pouco maior, tem hora que tá menor, tem um pouquinho mais de cabelo, mas você, assim, que está chegando agora, você não vai perceber se o vídeo foi gravado há 5, 6 anos atrás ou foi gravado ontem. Então, realmente, eu só uso camiseta preta. Mas no último ano, eu lancei as camisetas da LT Marketing. E aí eu comecei a usá-las, porque eu falei, poxa, se eu vou fazer propaganda para alguma marca, vamos usar camisetas da LT.
né? Então eu comecei a fazer frases de efeito, comecei a criar estampas e comecei a produzir essas camisetas para mim. E os meus filhos falam, mas pai, até aqui você tá com a camiseta da LT, né? Eu vou para a igreja, eu vou para eventos, eu vou para lugares e uso a camiseta da minha marca. Falei, filho, se for para fazer propaganda para alguém, vamos fazer da nossa. Ó, já vai ficar uma encomenda aqui então, para você fazer um orçamento para a gente aqui na Board Academy. Nossa equipe aqui da Board Academy no nosso escritório, todos eles usam camiseta polo. Agora mesmo estão usando uma camiseta aí que eu vi o pessoal colorido essa semana. Então, depois eu quero receber uma proposta sua aí para trazer algumas camisetas, algumas ideias diferentes aqui para nossa, seja para os colaboradores da Board Academy, como quem sabe aí para os nossos board members também. É legal que a empresa é print on demand. Então você vai lá, conversa com a gente ou sobe o seu arquivo e a gente vai entregar em qualquer lugar do país com o mesmo prazo. Então, em até 7 dias, sua camiseta sai do zero até chegar no destino. Então, às vezes, para fazer um onboard, para fazer um evento, para fazer uma integração, como vocês estão falando aqui, funcione e eu vou mandar para qualquer lugar do Brasil essas camisetas. Legal, que legal. E como que essa é uma outra empresa ou está dentro tá fora da agência isso? Tá fora da agência, tá fora da agência. Eu vou divulgar nos próximos dias todo o contato dela, então me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu falo mais sobre novos projetos, ensino também empreendedores, como é que eu traço a minha jornada, como é que eu lido com família, com igreja, com legendários, com meus projetos de negócio, com a agência. Então é lá que eu falo sobre tudo isso e é lá que eu vou fazer o lançamento da nossa marca. Qual que é o Instagram? MKT com Leandro Teles. MKT de marketing, né? MKT com Leandro Teles. Teles com 2 L's. Com 2 L's. Existe um Leandro Teles que é um neurocirurgião, a gente fica trocando tráfego aí, eu tenho que ficar negativando o nome dele nas minhas campanhas para ele não levar uma parte do meu tráfego. Muito bom. Leandro, estamos conversando há quase 1 hora já. Bastante. O tempo passa muito rápido. Parabéns pela jornada, pela carreira. Confesso que eu não sabia da parte da escola e nem das camisetas agora, só da agência, o qual eu fui beneficiado durante um bom tempo na minha carreira enquanto escritor e palestrante. Então, eu quero publicamente aqui também te agradecer por todo o empenho que vocês destinaram e paciência comigo, que eu era um daqueles clientes chatos, né? Quando a gente não conhece muito bem da área, né, e a gente acha que o negócio vai ser rápido, e não é assim. Como qualquer projeto na vida, ele tem um começo, meio, né, um andamento, mas foi um período realmente muito bom que a gente passou junto. Tanto é que eu sou um cliente que está sempre te recomendando na minha lista ali, e eu falo isso para os conselheiros aqui, vou repetir isso. Você precisa ter no seu portfólio de contatos alguns parceiros. Qual que é o escritório jurídico que você vai indicar para o empresário o qual você está ajudando como conselheiro? A empresa de auditoria externa, um processo ambiental, trabalhista, tributário. Você tem que ter parceiros da sua confiança que você possa recomendar. E a LT Marketing, aqui do Leandro Teles, é um dos meus parceiros de confiança que eu recomendo. Estou aqui recomendando para você que está nos assistindo. Recomendei aqui na Board Academy, tanto é que contratamos para o nosso Instituto de Desenvolvimento Empresarial, o IBREM. Então fica aí a recomendação se fizer sentido para você. Agora, caminhando aqui para o nosso final, Leandro, eu queria que você trouxesse, cara, você vai ter que tirar aí, você tá com um blazer aí bacana, de empresário mesmo. Você vai ter que tirar da manga aí agora uma dica de ouro para deixar para os nossos conselheiros que estão aqui, que tem 30, 40, cara, tem conselheiro aqui que tem 80, 82 anos de idade, foi presidente de um monte de empresa. O cara, assim, uma enciclopédia de conhecimento, de experiência. Então, os nossos board members têm muita experiência. Sim. Vem para cá, faz a formação, são conselheiros certificados, mas estão com dificuldade de se projetar no mercado, de se tornarem conhecidos. Traz para a gente uma dica, o que eles podem fazer para, então, na sua marca pessoal, não é um CNPJ, mas é a sua marca pessoal, o que ele tem que fazer para poder aparecer mais, então, ser visto como uma autoridade, como uma pessoa de referência e ser lembrado na mente das pessoas quando o assunto for governança, conselhos. Excelente. Assim como você falou agora, eu acredito muito com as pessoas que a gente anda, né, nesse ecossistema. Tanto que estar aqui hoje é uma conquista de estar dentro de um ecossistema. E esses mesmos conselheiros que você citou agora têm o conhecimento que eu ainda não tenho. Eu tenho um amplo conhecimento em marketing. São 18 anos focados nisso.
mas eu nunca estive do mesmo lado da mesa que vocês estiveram, né? Então, estar com vocês hoje me levam para o próximo nível. E vocês estarem comigo também te levam para o próximo nível. É essa troca, porque eu tenho esse conhecimento estratégico de marketing e que ajuda, que é o combustível do navio, como a gente citou hoje, né? É o oxigênio para qualquer uma das empresas. E o que eu diria para qualquer empreendedor, qualquer empresário que queira criar um posicionamento de marca hoje, é que ele seja autêntico na geração de conteúdo. Nós temos vendo os grandes CEOs, CFOs, multinacionais, como Zuckerberg, como Elon Musk, qualquer empresário hoje que a gente pode citar aqui, eles têm gerado conteúdos autênticos. Eu sei que muitas vezes você já não quer mais gerar um conteúdo autêntico, não quer mais ficar aparecendo, né, nesses vídeos, gravando conteúdo, fazendo dancinha. E não é isso que eu estou falando, mas é que você seja você mesmo através das lentes das câmeras. Quando você começa a mostrar um pouco da sua rotina, o que você pensa, com quem você fala e de com que forma você se comunica, como você pode ajudar o mundo de alguma forma, isso gera credibilidade para a sua marca e uma conexão entre a marca, você e o seu consumidor. Você está trazendo uma coisa muito importante para a gente. Isso me faz lembrar, outro dia eu fui repreendido por um certo colega que disse o seguinte: Marcelo, a sua rede social para mim é um pouco bagunçada, porque ao mesmo tempo que você traz um assunto de liderança, gestão de pessoas, governança, daqui a pouco você coloca uma foto sua com a sua esposa, ou com a sua família, ou que você praticou esporte, ou que você foi na igreja, sei lá, alguma coisa do tipo. Tá meio bagunçado aqui o negócio. E aí eu falei para ele algo ligado com isso que você falou. Eu falei assim, sabe o que acontece? Esse é o Marcelo. Uhum. E o tipo de público que eu quero conectar é o público que gosta disso, que valoriza praticar esporte, que valoriza o casamento, que valoriza a família, mas que também quer falar de governança e conselho. Este é o meu público, né? Quem vai olhar o casado e vai falar, ih, casamento já era. Não vai me seguir, tá tudo certo. E família, que família, o quê? Esporte. E tá tudo bem. A gente não vai agradar todo mundo, mas o importante é ter essa ciência de quem eu quero impactar com os conteúdos que eu tô colocando ali, tá certo? Tá correto, tá correto. Pessoas se conectam com pessoas. Se você ficar colocando figurinha dentro das suas redes sociais, ela vai ser cada vez mais ignorada. A gente acabou de falar de que a inteligência artificial, esses anúncios online, eles estão saindo da evidência. Então, nós queremos nos conectar com pessoas. Quando você fala que está jogando tênis, eu te acompanho, eu vejo que é muito legal, eu fico com vontade de jogar tênis. Que legal, Marcelo joga tênis. Eu vejo como você posta com a sua esposa, mensagens de carinho que vocês trocam. Isso gera valor de família. Isso me conecta. Faz parte da minha conexão. Eu tenho um valor muito forte que é o de família. Então, me leva mais perto de você. E eu sou conselheiro de empresas familiares. Pois é. Eu quero que um empresário que trabalha com a esposa há 18 anos olhe e fale assim, pô, eu quero ter um conselheiro como esse cara aqui. É isso. É disso que eu estou falando. E as marcas que esse empresário, esse conselheiro constroem, são partes dele, né? Não vão ser diferentes. Vão levar a cultura que ele tem, que ele leva, que ele vive. Então, quando a gente consegue ver quem são as pessoas por trás das marcas, a gente quer consumir, porque a gente quer fazer parte desse modelo, desse ecossistema. Então, nós compramos hoje essa conexão, porque marca por marca fica um commodity simples. Mas o que faz eu ter um diferencial de marca são as pessoas que estão nela. Por isso que, inclusive, as grandes multinacionais, como você falou, cada vez mais utilizam o rosto dos seus C-levels na publicação. Porque senão, só apresentar o produto, né? Só apresentar o logotipo da empresa fica uma coisa muito fria. Bill Gates, Zuckerberg, quem mais? O pessoal da CIMED, né? CIMED tá fazendo muito isso. A lei da Cacau Show, então nem se fala. Cacau Show. Então a gente vê que eles estão fazendo. E eles não são exibidos. Se você olhar lá, não são pessoas que estão fazendo dancinhas ou sendo amostradinhos, né? Fazendo aí os memes. Eles estão gerando conteúdo autêntico, mostrando um pouco da rotina deles, mostrando com que eles se conectam e o que gera valor para a vida deles. Logo, a empresa deles é uma extensão do que eles são. Fantástico. Leandro, entregou ouro aqui. Parabéns pela jornada, pela carreira, pelas empresas, pelo casamento, pela família linda que vocês constituíram. Obrigado. Parabéns mesmo, que Deus te abençoe muito
a todos que trabalham com você, aos seus clientes e potenciais clientes. Né? A vocês que estão aqui conosco, muito obrigado também pela sua audiência. Espero que alguma frase, uma palavra, algo tenha feito sentido para você, que você tire do podcast de hoje, dessa entrevista, desse bate-papo, algum insight valioso para a sua trajetória também, seja empresarial, seja como executivo ou especialmente aqui para o nosso público de conselheiros, conselheiras. Leandro, últimas considerações então para se despedir do nosso público? Agradecimentos primeiro, né, a Deus e a minha esposa que sempre me incentivou a correr atrás daquilo que faz sentido do nosso propósito e cuidar da nossa família. Hoje, Ângela é, para mim, o que me norteia, né? Ela me dá as direções e eu, como cabeça da casa, vou seguindo e tomando as devidas providências. A vocês que me geraram essa oportunidade de ecossistema, pela nossa conexão lá atrás e onde eu estou hoje, isso também está me levando para um próximo nível e que me permite contribuir com a vida e com as empresas de centenas e talvez milhares de pessoas a partir daqui. Então, eu quero só agradecer por essa oportunidade desse bate-papo, porque para mim aqui é uma realização de uma conquista. Para mim é um marco da minha jornada, da minha carreira, poder estar falando aqui frente a frente com você e com vocês que estão acompanhando isso. Saiba que chegar até aqui não foi um acaso. Foi uma conquista, foi muito trabalho, foi um trabalho sério, desempenhado, com muito amor, com muito afinco e com ética, para que a gente pudesse ser reconhecido, como o Marcelo exaltou várias vezes o meu trabalho hoje. Isso não é meramente uma coincidência ou algo que a gente começou ontem, mas é algo que a gente conquistou, né, na presença de Deus, ouvindo as pessoas certas e fazendo as coisas corretas. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer também, então, a sua presença. Obrigado pela aula, foi uma aula. Eu sou muito abençoado, muito felizardo e sou muito grato, porque a cada colega que senta aqui nessa mesa, eu sou o primeiro a aprender. Eu e a Rafa, que está ali nos bastidores me apoiando, né? Somos os primeiros a aprender e aprendemos toda semana. E eu espero que vocês que estão aí nos ouvindo, talvez no carro, no Spotify, no YouTube, na sua casa, no seu trabalho, não sei, também tenham aproveitado não só esse episódio, mas todos os conteúdos que nós trazemos aqui semanalmente no nosso podcast Os Conselheiros, além de todos os demais conteúdos aqui da Board Academy. Pessoal, governança, boas práticas, ajuda e muito as empresas. Nós acreditamos de verdade nisso. Então você que é conselheiro ou conselheira, tenha isso realmente no seu coração. Eu quero ajudar os empresários. E você, empresário, saiba que nós, conselheiros, podemos e queremos te ajudar a dar o próximo passo, como disse o Leandro, o próximo passo na sua carreira, na sua trajetória profissional. Qual vai ser o próximo passo? A sua empresa vai passar por um processo de sucessão? Você vai contratar profissionais para tocarem a empresa e você vai sentar numa cadeira de conselho, vai para a praia, para o sítio, vai mudar do país. O que você vai fazer no seu futuro? Vai vender a empresa? Se você não tomar uma decisão hoje do que vai ser o futuro dela, eu vou te dizer o que vai acontecer. Ela vai morrer, ela vai fechar, porque está totalmente dependente de você. E uma empresa só se perpetua quando a gente pensa no processo de sucessão, profissionalização ou mesmo venda das empresas. Não existem empresas com 200 anos com o dono sentado lá tocando ela. Nós somos mortais, nós vamos passar dessa vida em algum momento. Mas as empresas ficam, deveriam continuar ficando, existindo, gerando emprego, pagando imposto e rodando a economia do país. Pense nisso com carinho e, se nós pudermos aqui na Board Academy também ajudá-los, será o maior prazer. Leandro, muito obrigado novamente. Obrigado. E a todos vocês, saudações e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, gente!